Olá, a questão colocada é: Moisés, é possível que um raio, quando cai na cabeça de uma pessoa, ele possa abrir a clarividência totalmente? Olha, algumas coisas, alguns eventos da natureza que acontecem, ou qualquer situação traumatizante pode afetar os nossos chakras. Por exemplo, você passar perto de um fio de alta tensão a uma proximidade que possa, de alguma forma, influenciar o processo dos nossos chakras. Os nossos chakras, eles tendem a se adaptar a um ambiente. Quanto maior o estímulo, mais rápido eles, principalmente os chakras emocionais, eles respondem. E os chakras superiores, eles também respondem, mas eles respondem de forma diferente. Então, vamos supor que você está num dia em que tem raio caindo para todo lado e você sofre, não digo que você tomar uma descarga de raio diretamente, porque a possibilidade de você ter o falecimento do corpo físico é muito alta, mas pode ocorrer, a pessoa pode tomar um impacto de um raio e não morrer, né? Mas, de qualquer forma, ou você recebendo diretamente ou indiretamente estando perto, pode afetar os seus chakras, sim. A aceleração dos nossos chakras, nesse momento de tentativa de adaptação, porque o que nós somos? Somos consciências que tendemos à continuidade, né? Eu até entendo muito bem uma frase, né, uma colocação que foi feita pelo Freud, talvez até sem ter ligação nenhuma com a espiritualidade, mas tendo ligação com a parte emocional do ser. Nós tendemos à preservação, à continuidade. Ele falava daquela coisa da preservação, que seria o instinto de preservação, que é uma tendência natural para que você possa manifestar vida, você possa manifestar a tua consciência. Então você tende a usar todos os recursos, sejam eles conscientes ou inconscientes, para dar continuidade. No momento de um raio, o recurso que vai ser utilizado é exatamente o nosso recurso instintivo e inconsciente, né? Ele tenta te defender de alguma forma, vai acelerar os chakras e você pode, nessa aceleração, por ter descoberto novas frequências, começar a ter clarividência ou ter até uma clarividência que pode ser muito boa. A questão toda que eu coloco com relação a isso é a seguinte: quando nós temos uma situação de um fato espiritual, muitas vezes nós estamos propensos a negar esse fato ou buscar alguma outra explicação. Eu considero isso uma coisa bem natural, né? A gente não deve sair aceitando tudo, mas deve questionar. Nosso questionamento tem que ser uma coisa aberta, né? Para você não colocar tantos nãos que, no final das contas, você não consegue enxergar a verdade, né? A verdade, ela tem que aparecer. E eu acredito que nós temos que estar abertos a ela. Mas você imagina uma pessoa que sofreu uma situação dessa, né, que seria uma situação onde um raio, né, caiu perto, ela começa a ver alguma coisa, ela pode confundir com um estado de trauma, de alucinação, não é verdade? E eu penso que a gente tem que estar aberto para falar o que está acontecendo comigo e fazer buscas que, no fim da história, nos permitam, como se diz, resolver essa questão colocada por nós mesmos, né? Então, a resposta para isso é que você colocou aqui de um jeito muito engraçado, né? Moisés, é possível que um raio, quando cai na cabeça de uma pessoa, dá a impressão que vai destruir a pessoa, mas qualquer pessoa que seja tocada por um raio, diretamente ou indiretamente, pode sim abrir a clarividência. E eu acho que esse termo abrir não é um termo apropriado, né? Nós costumamos utilizar alguns termos, mas sim, você acelera o teu chakra, os teus chakras, e principalmente nesse caso, talvez o chakra frontal e coronário, né? Que são os chakras, um que fica, né, na testa e outro que fica sobre a cabeça, né? E aí você vai ter essa percepção mesmo. A questão toda é você não se auto-bloquear ou se auto-sabotar,
fazendo aquela coisa muito natural das nossas questões emocionais de defesa, que é colocar um não antes de qualquer coisa. Fique aberto, se você tiver uma experiência de clarividência, e a maioria de nós tem experiências de clarividência, mas nós ficamos com medo, né? Nós realmente colocamos um não. E aí a gente não dá continuidade para que possa perceber muito mais o mundo espiritual. A questão aqui, eu diria que é um sim, né? Existem outros eventos que podem causar isso, um medo muito grande pode causar isso, uma situação de afogamento, a pessoa pode também ter que abrir os chakras. A gente fala abrir, na verdade é acelerar, né? Ele acelera para tentar se equilibrar ou se adaptar. Pode ser uma coisa positiva ou negativa, ou seja, ele pode aumentar a rotação dele, né? Quando a gente fala rotação, seria a leitura que ele faz de todas as frequências, ou a desaceleração para poder estabilizar de alguma forma, tá? Mas várias situações, né? Se você ficar submetido, por exemplo, a uma pressão muito grande, uma pressão atmosférica, você sobe numa montanha, quando você está lá em cima, você começa a movimentar a tua situação energética para se adaptar. Você pode abrir a clarividência, sim, né? Você vai para um lugar deserto, imagina, você está num lugar e nesse lugar, você fica querendo saber o que tem lá, porque você está assustado, né? Tudo isso que eu estou falando tem contextos emocionais, porque de verdade o que vai fazer a alteração de adaptação dos nossos chakras são os nossos contextos emocionais. Os nossos contextos superiores, que eu chamo de sentimentais por falta de um termo maior, eles não reagem da mesma forma. Então, a nossa parte emocional, ela tenta uma adaptação imediata, né? Em várias situações. Pode ser uma situação de deslumbramento, de você ver uma coisa muito bonita, né? E daí você começa, pode ser por uma paixão que você sinta, né? É óbvio que você está me colocando numa situação extrema, né? A situação extrema, ela seria muito mais rápida. Mas é isso aí então, tá bom?